galerinha linda da Profi, tudo bem com todos? Espero que sim. Então, como eu já havia falado na nossa aula de interação, a correção da lição de ciências foi aquele quebra-cabeça sobre a coleta seletiva que vocês tiveram que recortar, montar e colar em uma folha, certo? Depois, quando vocês receberem o caderno de ciências que a prof já separou para vocês levarem, vocês colam esta folha no caderno de ciências, certo? Então, muito bem. Como essa foi a lição de casa e todos já fizeram, né, porque falaram com a prof, nós vamos continuar com o nosso conteúdo de ciências. Então, peguem a apostila de ciências lá na página 145, certo? A prof vai colocar aqui a apostila para que a gente possa acompanhar todos juntos, certo? Então, vamos lá. Diz lá sobre o lixão. Primeiro, nós estávamos falando sobre aterro sanitário, sobre os produtos esterilizados, quanto lixo o Brasil produz, tudo isso nós já fomos falando no vídeo anterior, já falamos também dentro da sala de aula. Então, agora, para a gente fechar o capítulo, a gente tem a parte do lixão. Então, como eu expliquei na sala, o lixão é um grande depósito de resíduos que fica no céu aberto, ele não fica com uma cobertura, ele não tem uma capa que tampe ele fica no céu, assim, céu aberto, certo? Ele é considerado um destino inadequado para os resíduos sólidos. Muitas pessoas vão até os lixões para trabalhar coletando os resíduos que podem ser reciclados. Apesar do trabalho dessa pessoa contribuir para reduzir os resíduos nesse local, essa atividade é extremamente perigosa para a saúde. Né? Lembra que a prof explicou na sala que muitas pessoas que ficam lá pisando naquele lixo, pegando as coisas que vêm, que podem ser aproveitadas, elas podem pegar doenças, né? Porque como o lixão fica a céu aberto, nada cobre, nada protege aquele lixo, além dos tóxicos que eles podem pegar por respirar todo aquele cheiro, né, de lixo estragado, lixo podre, ainda tem o perigo de ratos e baratas que passam por ele e que podem fazer o xixi ali. E aí a pessoa vai lá e pega, depois põe a mão na boca, então ela pode pegar várias doenças, por isso que é tão perigoso. Por isso é importante haver políticas públicas para evitar não só a existência dos catadores nesse local, como a própria existência dos lixões, certo? O correto seria aterro sanitário para tudo. Só que eles estão com uma lei pedindo para que isso seja feita, né? Porque o aterro sanitário, pela incineração, o que é queimado, não polui o ambiente, não polui o solo, não transmite doenças, né? Então, assim, nos lixões não há medidas de proteção do meio ambiente nem a saúde pública. Os resíduos das matérias orgânicas apodrecem e produzem o chorume, um líquido que contamina o solo e pode chegar aos lençóis freáticos e rios, contaminando a água. O mau cheiro atrai insetos e roedores que podem transmitir doenças, como infecções bacterianas, viroses, diarreia e leptospirose. A leptospirose, gente, é a doença causada pelo xixi do rato, certo? Então, ela é transmitida pelo xixi deles. Então, olha o que eu falei do perigo ali, certo? Das pessoas irem lá ficar catando e mexendo nesses lixos dos lixões. Certo? Então, aqui, a incineração. A incineração é a queima de resíduos e ocorre principalmente nas áreas rurais. Essa ação reduz o resíduo exposto, mas polui o ar.
Em muitos países existe a prática da incineração controlada, que é realizada em usinas de incineração apropriadas a uma temperatura próxima de 900 graus Celsius, e a fumaça, antes de ser liberada, é filtrada para não poluir o ar. A incineração controlada é um importante recurso para tratar os resíduos perigosos produzidos em hospitais, evitando a contaminação do ambiente de pessoas. Algumas usinas de incineração podem até gerar eletricidade e aquecer água. Então, gente, seria muito bom se todo o lixo que vai para o lixão fosse para uma incineração controlada, certo? Por quê? Porque eles evitam que toda aquela fumaça que sai quando queima alguma coisa, né, ficasse lá no universo, ficasse no nosso céu. Imagine, tudo isso polui o nosso ambiente. Então, seria muito bom que tudo fosse feito a incineração controlada. Né? Por quê? Porque eles conseguem filtrar toda a poluição e só vai para o nosso céu a fumaça que não tem nada que polua. Seria muito melhor se fosse assim, né? Então, mãos na massa. Nós já fizemos, já corrigimos, já está tudo certo. Tá? Então, a gente falou também sobre as embalagens, que quando a gente vai no mercado, a gente vê muita embalagem, embalagem plástica, embalagem de papelão, embalagem de papel, embalagem de plástico, certo? Então, assim, imagine só quantas embalagens a gente não joga fora. Vocês já fizeram isso? Já viram quantas embalagens é jogado fora? Imagine que essas embalagens todas ficam no lixão. Todo dia a gente tem lixo, a gente produz lixo, certo? Então, vamos lá para a compostagem. Os resíduos orgânicos são resíduos de origem vegetal ou animal, como restos de alimento, cascas de frutas e de ovos, carnes, pó de café, caracterizados como biodegradáveis, desde que dispostos corretamente no solo, certo? Você sabia que os resíduos orgânicos também podem ser reciclados? Sim. A compostagem é o processo de reciclagem desses compostos. Eles são transformados em adubos por meio da decomposição de matéria orgânica, realizado por micro-organismos. Então, assim, se eu como uma banana, eu pego a casca e eu jogo, faço um buraquinho e jogo dentro do solo e fecho, eu estou fazendo uma compostagem. Por quê? Porque aquela casca de banana, ela vai se misturar no solo e o solo vai tirar todas as propriedades dessa casca de banana, fazendo com que isso sirva de adubo para a terra. O adubo é para deixar a terra mais fértil, para ajudar os alimentos, os vegetais, as flores, as frutas a crescerem melhor, com mais proteína, isto é, mais fortes, certo? Então vamos lá. Vamos passando. Agora entramos na parte dos 5 R's. O reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. Gente, nós já começamos com esse assunto na sala e já praticamente quase terminamos esse capítulo. Então vamos lá. Tudo que descartamos como lixo continua existindo, mesmo depois de ter sido recolhido de nossas casas. Há algumas décadas, a maior parte do nosso lixo era matéria orgânica. No entanto, atualmente essa quantidade diminuiu em relação a outros tipos de resíduos. E isso se deve às mudanças dos nossos hábitos de consumo. Por exemplo, passamos a comprar os alimentos embalados em papel, plástico, alumínio, vidro, etc. E anualmente compramos, usamos e descartamos aparelhos eletrônicos, roupas, calçados, sintéticos, entre outras coisas. Todos esses resíduos gerados vão, na maioria das vezes, diretos para o lixo. Por isso, devemos repensar a necessidade de algo antes de consumi-lo e, assim, tentar produzir menos resíduos. Em alguns casos, é possível recusar a compra de algum produto que não é necessário. Se não for possível recusar, podemos adquirir produtos que não tenham muitas embalagens para reduzir a produção de resíduos.
Ainda objetos como potes e garrafas, sejam de plástico ou de vidro, podem ser reutilizados para armazenar diferentes substâncias, já que aqueles produtos que não podem ser reutilizados podem ser separados para reciclagem. Com essas ações, aplicamos o princípio dos 5 R's, que é fundamental para reduzir os lixões e poupar os recursos da natureza. Então, assim, gente, a gente sabe que a separação do lixo da nossa casa é muito importante. Por isso que é feito várias campanhas para que a gente possa separar os lixos. Porque se eu estou separando lixo e na minha casa, eu estou o quê? É uma maneira de eu reduzir a quantidade de lixo que eu tenho em casa. Então, vamos lá. Aqui nós já fizemos o nosso teste. Então, nós temos lá os 5 R's. Reduzir refere-se aos hábitos de consumo, ou seja, consumir conscientemente apenas o necessário, sem desperdício. Por exemplo, evitar o uso de materiais descartáveis no dia a dia, preferindo produtos de maior durabilidade e com menos embalagens. Utilizar sacolas de pano em vez de sacolas de plástico de supermercados. E usar os dois lados dos papéis. Então, quando a prof fala na sala que a gente utiliza o caderno, com as folhas dos dois lados, nós já estamos reduzindo, certo? Lixo. Quando eu falei para vocês que, em vez da gente usar copo descartável todo dia, por que não usar um copo de vidro, que a gente pode só lavar e guardar? A gente já está diminuindo o lixo da nossa casa, reduzindo, certo? Reutilizar. Os recipientes ou as embalagens de plástico ou de vidro, que são os potes e garrafas, podem ser reutilizados. Garrafas, por exemplo, podem ser higienizadas e usadas para guardar água filtrada e potes de conserva podem ser usados para guardar biscoitos. Quando não for mais possível a reutilização, o material deve ser encaminhado para a reciclagem. Então, o reutilizar é isso, a gente saber que tem embalagens, tem produtos que a gente pode reutilizar e guardar para reutilizar com outra coisa. Até deram o exemplo das garrafas, que é um bom exemplo. A garrafa de Coca-Cola, por exemplo, quando a gente termina, se a gente lavar a garrafa, a gente pode colocar água. Ela se torna também uma garrafinha de água, certo? Reciclar. Reciclagem é a transformação por meio de processos industriais de um material em matéria-prima para a produção de outro produto. Lembrando que eu expliquei o que era matéria-prima, que era produto natural transformado ou tirado da natureza, que é usado como material base na produção de um novo produto. Até expliquei sobre a borracha. Nós temos as seringueiras, onde as pessoas vão lá e tiram todo o látex, que é o líquido que sai de dentro dessa árvore. Então, esse líquido que sai, que é o látex, ele é a matéria-prima, e é com ele que as indústrias vão transformar o látex em borracha, certo? Eu até expliquei sobre isso em sala. Então, reciclar é muito importante para evitar a retirada da matéria-prima. Exemplo, árvore, areia, petróleo da natureza, ajudando a preservá-la e evitando a poluição, como os resíduos das fábricas. Então, assim, ao invés deles cortarem, desmatarem um local ou queimarem, né, por causa da matéria-prima, não, a reciclagem está evitando que aquela árvore seja cortada ou seja queimada. Eles podem o quê? Tirar a matéria-prima de dentro da própria natureza. Repensar refere-se ao ato de repensar antes de comprar algum produto, considerando a real necessidade dele e se poderá ou não ser reutilizado ou reciclado posteriormente. Então, gente, até isso a gente tem que pensar. Quando a gente vai fazer uma compra, eu vou lá comprar uma caixinha de leite. Eu vou poder utilizar essa caixinha de leite para alguma outra coisa? Então, eu tenho que repensar nisso. Ah, eu não vou conseguir reutilizar, vou ter que jogar fora. Então, eu preciso ver, mas se eu compro 1 litro de leite na embalagem de plástico, olha, a embalagem de plástico eu já posso reutilizar, certo? Então, eu tenho que sempre estar pensando naquilo, repensando. E o recusar
Trata-se de, após o ato de repensar, recusar a compra de algum produto que possa ter impacto negativo no ambiente e nos seres vivos, ou que não possa ser reciclado ou reaproveitado depois. Com essa atitude, já é possível diminuir bastante a quantidade de resíduos produzidos. Então, o fator da gente repensar e falar assim, não, eu não vou levar, porque eu não posso reciclar, né? Isso é muito importante porque já diminui a quantidade de lixo que a gente produz em casa, certo? Então, nós temos uma atividade que nós já fizemos, já corrigimos também. E aí nós temos a coleta seletiva. Coleta seletiva é uma etapa fundamental para o processo da reciclagem. Ela consiste na coleta de resíduos separados de acordo com a sua constituição. Portanto, é preciso que a população saiba separar os materiais de acordo com a decomposição deles. Então, assim, quando ele fala assim, ela consiste na coleta de resíduos separados de acordo com sua constituição, é como a gente já estudou, aquelas lixeiras de lixo reciclado. Nós temos uma de cada cor, uma é para cada coisa. Então, quando ele fala de acordo com a sua constituição, é isso. Eu vou jogar o papel na lixeira de papel, o plástico na lixeira de plástico, o vidro na lixeira de vidro e assim por diante, certo? Você conhece as cores que identificam cada tipo de resíduo? Olha lá a imagem. Nós temos o orgânico, o vidro, o metal, o plástico, o papel, a madeira, radioativo, hospitalar e o perigoso, certo? A imagem mostra que, além das cores básicas dos cestos para papel, vidro, metal e orgânico, existem outras cores e algumas são destinadas a uma fonte específica que gera resíduos. Como parte dos resíduos dos hospitais contém seringas e agulhas contaminadas, esse resíduo deve ser identificado, que é o cesto branco, para ser coletado separadamente. Assim também deve ocorrer com o resíduo radioativa, que é a lixeira de cor roxa. O resíduo de material perigoso, como pilhas e baterias, na cor laranja. Certo? Então, aqui tudo com a lupa na mão, nós já fizemos isso. O de olho no local, nós também já conversamos muito sobre isso. E aqui nós temos as atividades que nós já fizemos, já respondemos e também já corrigimos. Certo? Então, agora, a gente vai entrar no outro capítulo, certo? Que são os materiais têm características próprias, tá? Então, a gente vai ver a origem dos materiais que a gente usa no nosso dia a dia, como os metais, o plástico, o vidro e o papel, certo? Então, vamos lá. Características de materiais. Para a fabricação dos diversos produtos, as indústrias extraem a matéria-prima da natureza e a transformam em objetos. Esses produtos podem ser feitos de madeira, plástico, vidro ou papel, por exemplo. Se pensarmos em uma mesa e em um caderno, você sabe qual é a matéria-prima usada para fabricar cada um deles? Ai, prof, eu sei. A matéria-prima de uma mesa são as árvores, certo? A gente utiliza a madeira das árvores. Para abastecer o mercado consumidor, as indústrias retiram árvores da natureza, geralmente de área de reflorestamento. Então, claro, eles precisam de mais matéria-primas para continuar fazendo as coisas, certo? Para continuar fazendo os objetos. Então, as indústrias precisam o quê? Tirar árvores da natureza, mas geralmente das áreas de reflorestamento. Por quê? Porque se eles tiram árvores, eles são obrigados a plantar outras no lugar. Então, por isso que tem que ser de área de reflorestamento, porque eles sabem que eles vão ter que plantar novas árvores. A matéria-prima dos metais que conhecemos são os minerais, o ferro, o alumínio, níquel, ouro e etc., extraídos do solo. Essa extração causa desmatamento de extensas áreas de vegetação. Além disso, os minerais estão misturados no solo e muitas vezes são necessárias substâncias químicas que poluem o ambiente
para realizar a separação. Já o plástico é produzido por meio do petróleo, que também é retirado do interior do solo terrestre ou do solo abaixo dos oceanos. Então, olha, se a gente olhar bem essas imagens aqui, nós temos a bomba de extração de petróleo no solo. Então, olha só, eles fixam lá as plataformas deles com máquinas e eles perfuram a terra até achar o petróleo. E na outra, a plataforma de extração no mar. Então, a extração de petróleo ela é feita tanto na terra como no mar. Esses equipamentos perfuram o solo até alcançar o petróleo, certo? Então, vamos lá. Vamos parar por aqui com a nossa atividade, porque eu já vou passar a lição de casa. A lição de casa é a página 157, a parte de mão na massa. Exercício 1, 2 e 3, certo? Então, assim, nós vamos ler bem as questões. Se tiver alguma dúvida, leia novamente esta parte aqui, as características dos materiais, para a gente poder fazer aqui, certo? Então, deixa eu terminar aqui. Então, gente, tá? Nós estamos indo devagarinho essa parte, porque é conteúdo novo, certo? E a prof vai ir explicando cada coisinha, tá? Na sala, quando nós voltarmos, a prof vai voltar no assunto para a gente poder relembrar, certo? Então, se cuidem, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Beijos para vocês.